Vamos para a questão de número 8 do primeiro capítulo do nosso Direito Tributário Esquematizado. O enunciado é o seguinte: são espécies de tributos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. No que se refere à classificação dos tributos, é correto afirmar que. Então vamos às assertivas. Alternativa A. No caso de tributos não vinculados, a cobrança depende de uma atuação estatal em relação ao contribuinte. Certamente você que lê o capítulo sabe que é exatamente o contrário. O tributo não vinculado, como é o caso do imposto, não depende de atuação estatal. O fato gerador é uma atuação do contribuinte, como, por exemplo, receber renda, fato gerador do imposto de renda. Então não é o Estado que faz algo, então não se vincula à atuação estatal, a definição aqui é justamente de tributo vinculado e não de tributo não vinculado. A alternativa A, portanto, está errada. Alternativa B. São indiretos os tributos em que o contribuinte não tem possibilidade de transferir o ônus econômico da carga fiscal. É exatamente ao contrário. O tributo é indireto quando é possível transferir esse ônus e o grande exemplo é o ICMS. Em que o comerciante, ele, apesar de ser o contribuinte de direito, ele transfere o encargo para o consumidor. Já no IPTU, não. Quem tem que pagar é o proprietário, ele não pode oficialmente, pelo menos, transferir o encargo para qualquer pessoa. Então, o IPTU é direto, porque não permite a transferência, o ICMS é indireto, porque permite a transferência. Aqui se diz que o tributo é indireto quando não se possibilita a transferência, e é exatamente o contrário. A alternativa C diz que os tributos progressivos ou regressivos são aqueles cujos alíquotas aumentam ou diminuem de acordo com um critério específico. Perfeito! Essa questão de progressividade e regressividade tem a ver praticamente com uma função matemática. Quando você adota um parâmetro, por exemplo, a renda, quanto maior a renda, maior será o imposto de renda, você tem um tributo progressivo. Se, por exemplo, a alíquota do imposto de renda fosse única, 10% para todo mundo, ele seria proporcional. Maior a renda, maior o tributo, mas proporcional, a alíquota de 10%. Por isso que eu sempre falo, não diga que o imposto de renda é progressivo de forma quanto maior a renda, maior o imposto. Ora, se a alíquota fosse uma só, sem ser progressivo, quanto maior a renda, também seria maior o valor do tributo pago, porque 10% de uma renda maior dá um valor maior do que 10% de uma renda menor. Então, ser progressivo é mais do que isso. Então, você vai pagar o imposto numa proporção maior quando a renda for maior. Imposto regressivo. Bem, muitos falam que, por exemplo, o ICMS tem característica de regressividade. Por quê? Porque se uma pessoa muito rica compra determinada mercadoria, que todo mundo compra, por exemplo, pão. O pão, fora uma questão de preferência, uma questão de dieta, ele é consumido por todas as classes sociais, né? Então, para uma pessoa muito rica, o que ela gasta comprando pão e, portanto, o que ela gastaria de ICMS sobre o pão, é um valor que, proporcionalmente à sua renda, é muito pequeno. Para a pessoa que é mais pobre, o que ela consome de ICMS, né, o que ela consome pagando ICMS sobre pão, seria um valor proporcionalmente muito maior. Então, para quem ganha mais, o imposto é menor. Para quem ganha menos, o imposto é maior. Então, por isso que muitos criticam o ICMS, que ele tem característica de regressividade. Mas a ideia dessa questão é bastante simples. Quando você faz com que o imposto aumente ou diminua de acordo com uma certa proporção, o tributo será progressivo, se há o aumento, né? Ou regressivo, se há a diminuição de acordo com o parâmetro que foi citado. Então, esse item C, ele está correto, porque traz a definição adequada para a progressividade e para a regressividade. Alternativa D. São denominados extrafiscais os tributos cujo principal objetivo é a arrecadação de recursos para o custeio de atividades específicas realizadas paralelamente às funções próprias do Estado, como a fiscalização do exercício de profissões ou a seguridade social. Vejam que, na realidade, o tributo extrafiscal é aquele cuja função não é arrecadar. A função é intervir em situações sociais ou econômicas. Quando a função é arrecadar para o Estado, o tributo é fiscal. Quando é arrecadar para outras atividades específicas, com esse blá 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 todo está colocado aqui, a função é para fiscal, como vem aqui da palavra paralelamente. Então, a alternativa D está errada.
A alternativa E, a instituição de tributos reais deve observar o princípio da capacidade contributiva, enquanto os pessoais estão desobrigados dessa observância. Bem, se a gente olhar para o artigo da Constituição Federal 145, parágrafo 1º, e eu vou pedir à técnica que exiba aqui 145, parágrafo 1º, vocês vão perceber que a ideia é que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Então, a graduação foi prevista na Constituição principalmente para os impostos com caráter pessoal. Eu disse isso, mas como nós vamos estudar no capítulo 2º, hoje em dia o Supremo Tribunal Federal admite essa graduação até para impostos reais. De qualquer forma, nessa questão, dizer que capacidade contributiva é para impostos reais, isso era ao contrário. Hoje em dia, continua errado porque capacidade contributiva pode ser aplicado para os tributos em geral, ok? Só que para os pessoais é até mais fácil aplicar, é mais comum a graduação para o caso dos impostos pessoais. Com isso, a gente conclui a análise das questões relativas ao primeiro capítulo do nosso Direito Tributário Esquematizado. Convido você para assistir a análise das questões do nosso segundo capítulo. Até lá!